Fala galerinha do nono ano, dando continuidade aí à nossa aula da semana passada, para fechar esse módulo de química, né? Vamos ver ligações químicas. Eu vou fazer uma leitura rápida aqui com vocês do livro e depois eu vou fazer uns exercícios para postar na semana que vem, para você poder entender como funciona as ligações químicas. Primeiramente, eu quero que você entenda o seguinte: ligações químicas é a maneira pela qual os átomos e as moléculas, né, elas têm de se reunir e encontrar estabilidade eletrônica. Para isso, você tem que entender aquele conceito de íons, que eu já passei para vocês, né, sobre elemento perder ou ganhar elétrons, tudo bem? Então, vamos lá, dá uma olhada aqui, por exemplo, nessa tabelinha de distribuição eletrônica. Eu vou colocar para vocês outras videoaulas no YouTube, tá? Para você poder ver. Aqui, ó, todos os elementos químicos querem ter essa configuração eletrônica do gás nobre, entendeu? Onde todos eles, e com exceção do hélio, eles terminam com 8 elétrons na última camada. Isso diz que eles querem obter a regra do octeto, de querer obedecer, porque a nuvem eletrônica com 8 elétrons na sua última camada de valência é aquela na qual o átomo encontra estabilidade, né? Ele fica com uma distância eletrônica, equidistância igual e permanente. Então isso aqui pode acontecer apenas quando o átomo tem 2 elétrons na última camada, ou pode acontecer quando ele tem 8 elétrons nas últimas camadas. Aqui no caso, quando ele só tem a primeira camada com 2 elétrons, o hélio é considerado gás nobre porque ele tem essa estabilização eletrônica na primeira camada, exclusivamente na primeira da camada. Então, ligação química nada mais, nada menos, é a qualidade, a capacidade, a maneira pela qual os elementos químicos têm de reunir a estabilidade eletrônica entre essas nuvens para ficar parecida com esses gases nobres aqui, por isso ditos gases nobres. Eles vão encontrar essa estabilidade eletrônica quando eles chegam a 8 elétrons na sua última camada. Vamos dar sequência aqui, por exemplo, né? A ligação, a gente pode fazer o diagrama de Lewis, né? Eu vou passar uns exercícios para vocês depois. Vou fazer com a minha mãozinha, né? Com a folhinha. A diagrama de Lewis, você representa a última camada por essas bolinhas aqui. Por exemplo, o oxigênio que está aqui, ó, ele tem, desculpa aí o barulho na rua, tá? Ele tem 6 elétrons na sua última camada, né? Então você pode contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele precisa ganhar 2 elétrons para ficar parecido com aquele gás nobre que a gente viu na folha anterior, tá bom? Então vamos lá. Qual é o primeiro tipo de ligação que a gente vai conhecer aqui? É a ligação iônica. Ela vai sempre acontecer entre um metal doador de elétrons e um metal receptor de elétrons. Por exemplo, o sal de cozinha, que você está vendo aqui, ó, ele é feito por essa distribuição eletrônica, né? K2, L8 e M1. Para ele ficar estável, ele precisa perder essa última camada, enquanto o cloro precisa ganhar um elétron para poder ficar com a capacidade de 8 elétrons na última. Então, o que acontece? O sódio vai doar um elétron para o cloro. Aqui, meu povinho, dá uma olhadinha. O sódio, ele perdendo um elétron, ele vai ficar com 8 elétrons na última camada, e ele ganhando um elétron aqui, o cloro, ele vai ficar com 8 elétrons na última camada. Então você cria essa estabilidade eletrônica entre as camadas fazendo isso, tá bom? Quando, por exemplo, o elemento químico sódio aqui, ele vai liberar para o cloro mais um elétron, fazendo assim com que você tenha essa estabilidade eletrônica. Tá bom, meu povo? Então, vamos dar sequência aqui, né? Por exemplo, aqui ele fez o elemento magnésio, ok? E o oxigênio. Ele, mesma coisa, ó, o magnésio quer perder 2 elétrons e o oxigênio quer ganhar 2. Então, esse cara perde 2, esse cara fica com 8 e todo mundo fica com 8 e todo mundo fica feliz, né? É o tipo de ligação que acontece sempre entre um metal doador e um metal receptor de elétrons, né? Agora aqui, ó, um exemplo do NaCl, formato para vocês aqui, tudo bem? Vamos lá. Na ligação covalente, isso é diferente, entendeu? Eu vou passar já em outro videozinho para vocês como ela funciona. Mas aqui não tem ninguém querendo doar e ninguém querendo receber. O átomo cria uma aproximação eletrônica a tal ponto que simplesmente ele consegue estabilizar as nuvens eletrônicas a partir dessa aproximação. Então ele compartilha elétrons, tá? A ligação covalente acontece geralmente entre ametais mais ametais mais hidrogênio. Aqui o exemplo da água, né? É um exemplo claríssimo de um tipo de ligação convalente. Por quê?
ela vai o hidrogênio só tem um elétron para compartilhar, ele vai compartilhar um com oxigênio e vice-versa o outro elétron. Porque acontece? O hidrogênio se estabiliza querendo ficar parecendo com esse gás hélio aqui, ó, que a gente viu nessa página, entendeu? Ele simplesmente pega e forma dois elétrons. E o oxigênio precisa de dois para poder formar. Então a nuvem eletrônica nela vai ficar assim, ó, dá uma olhadinha. O hidrogênio vai ficar estável com dois elétrons, né? Ele só tem um para compartilhar, mais um para compartilhar, ele vai ficar com dois elétrons, é a mesma coisa aqui, ó. Então eu tenho dois elétrons aqui, ele fica estável, quanto o oxigênio ele